Senhores telespectadores, estes horizontes da memória trazem-nos hoje, como veem, a um velho castelo medieval. Mas para lá das muralhas, aninhada junto ao mar, há uma vila que outrora foi de pescadores e agora é de pescadores e turistas. Bom, é aquela tendência geral de que eu ainda lhes falei há pouco tempo, em Monsaraz. Quando a Idade Média termina, os moradores saem das muralhas que os atabafavam e vão viver para espaços de liberdade. É isso que marca a passagem de uma Idade Média para uma Idade Moderna. O lugar, alguns já terão reconhecido, é Sesimbra. E podem crer que poucas povoações do litoral português têm tanto para contar como esta Sesimbra. A população antiga acumulava-se aqui, dentro deste espaço fechado pelas muralhas. Depois foram-se embora, mas hoje o mesmo espaço está ocupado. Está ocupado é pelos mortos. Como veem atrás de mim, há a entrada para um cemitério. Este facto é curioso e vem no século XIX, quando as grandes reformas sanitárias do Costa Cabral proibiram de enterrar os corpos dentro das igrejas, porque é evidente que isso, enfim, era um fator contra a saúde pública. Mas as pessoas reagiram muito. Então agora como é que se faz? Vamos enterrar como cães aí por essas barrocas da serra? E então, em mais de um caso, foram para o espaço que consideravam mais sagrado depois do interior das igrejas. Esse espaço era precisamente o chão abandonado dos antigos castelos. É hoje a situação em velhos castelos portugueses, em vários, e é claro, constitui um problema, porque é difícil conciliar um monumento à morte com um monumento turístico, com visitantes, mas enfim, marca exatamente isto. O caráter religioso que ainda no século passado inspirava este terreiro das velhas vilas abandonadas. Esta região de Sesimbra, está aqui marcada no mapa junto de mim, é uma região que tem sinais de vida desde há muito, muito tempo. É uma das regiões portuguesas em que há maior densidade de pegadas dos dinossauros. Agora estou-lhes a mostrar exatamente as pedreiras do Avelino. Isto foi classificado agora há pouquíssimo tempo de monumento nacional. Foi classificado pelo Conselho de Ministros. Na altura em que lhes estou a dar a notícia, ainda nem saiu no Diário da República, mas vai sair e é justo. É justo. Bom, é claro, estas patadas que aqui puseram significam que há muito tempo passou por aqui um bando de dinossauros. Há quanto tempo? Bom, e eu agora é sobre essa coisa do tempo que lhes pedia que refletissem comigo. Os sábios dizem: há 140 milhões de anos. O meu telespectador experimente pensar o que são 140 milhões de anos. Cristo andou no mundo apenas há 20 séculos. O que são 140 milhões de anos, cada milhão a contar por 10.000 séculos. Bom, mas aqui Sesimbra não são só dinossauros. É o homem desde os primeiros clarões da civilização. E isso tem a ver com a própria geografia. Tenho aqui junto de mim o mapa da região de Sesimbra. Sesimbra é aqui. Reparem,
norte, sul e esta costa interpõe-se assim, cortando, portanto, a nortada. Para sul, prolongam-se os imensos areais. Olhem, tudo isto é a Praia da Galé, depois vai tudo, até à Ponta de Sagres. Quer dizer, quem venha do Mediterrâneo para o norte, a primeira costa voltada ao sul que encontra é esta. Isto aconteceu aos mais antigos navegadores do mundo. Vinham nas suas jangadas, barcos que apenas flutuavam e chegavam aqui. Por isso, aqui em Sesimbra, os vestígios arqueológicos são extremamente importantes. Estou-lhes a falar numa instalação provisória do Museu Arqueológico de Sesimbra. Lembro-me que este museu estava no castelo. Estava lá no castelo, mas numa casa cujo teto ia cair. Isto foi ali pelos anos 80. Então mudaram cá para baixo, puseram aqui num pavilhão provisório. Este pavilhão já era velho quando cá puseram o museu, em 1982. Bom, estamos em 97, já lá vão 15 anos e ainda hoje o museu está aqui. Eu digo isto reconhecendo que as autoridades em Sesimbra fazem muito para conservar o passado da região. Bom, mas isto é um incitamento para que em breve haja um grande museu arqueológico em Sesimbra, porque Sesimbra merece. Aqui, neste pedaço de costa, junta-se documentos que vêm... Olhem, os mais antigos vestígios humanos que se encontram aqui têm cerca de 1.200.000 anos. É o mais antigo horizonte que a memória humana alcança para falarmos dos homens, esses sim, homens nossos antepassados. Há 1.200.000 anos, já estas cavernas, estas furnas, estas lapas eram habitados por homens. Os vestígios mais antigos aqui nesta zona são do Homo erectus. Bom, este palavrão difícil, Homo erectus, quer dizer só isto, o homem que já andava em pé. Andava em pé como um homem e não de gatas como os bichos. E como é que nós sabemos que ele era um homem? É porque já tinha a inteligência para fabricar instrumentos. Os primeiros instrumentos fabricados pelo homem, eu tenho aqui um deles, pertence à coleção deste museu, é um seixo da praia em que eles partiram um dos lados de maneira que ficou com arestas cortantes. Com isto, eles, reparem, isto já serve de arma. É uma peça, em todo o caso, que hoje revela que os homens de há 1 milhão de anos já sabiam fabricar instrumentos. Há uma lenda que os pescadores daqui gostam de contar. É claro, é apenas uma lenda, sem nenhuma verdade. Mas é uma lenda engraçada. Diz que antigamente lá no castelo vivia um senhor que exigia, imaginem, exigia dos jovens casalinhos, quando iam casar, que a noiva passasse a primeira noite na cama dele, senhor, claro.
Era isso a que se chamava direito de pernada, o direito da primeira noite. Bom, havia lá um casalinho simpático, que era o Zimbra e a Maria. Então não é que o maroto do senhor chamou a Maria e disse: esta noite dormes aqui, mas o Zimbra não quis. Diz: não senhor, não dorme é comigo. Saiu lá do castelo, veio viver para a praia e foi ele quem dormiu com a sua Maria. Isso serviu de exemplo aos outros, que então diziam entre si: se Zimbra quisesse, nós acabávamos por vencer o senhor. E o Zimbra quis, pôs-se à frente dos camponeses, o senhor mau lá do castelo foi vencido e a vila passou para aqui. Claro que é uma maneira engraçada de explicar a palavra se Zimbra quisesse. Não tem verdade nenhuma, é evidente. Mas é certo que foi por uma decisão dos pescadores que a vila passou para aqui. Uma decisão que demorou muito tempo, porque este sítio aqui era perigoso. Olhem, eu estou-lhes a falar agora, é o Forte de Santiago. Foi um forte posto aqui no século XVII, tem uma data, 1648, e foi posto aqui para justamente impedir os assaltos dos piratas. Este mar era um vespeiro, vinham piratas de toda a parte, mal um camponês, um pescador punha aí uma cabana, saltavam-lhe em cima, não era só roubar-lhe a casa, era roubar-lhe a família. Já no tempo de Dom João V, em 1724 ou 25, vieram navios de mouros, assaltaram as cabanas e levaram, diz a notícia, levaram 6 donzelas. Bom, essas 6 donzelas, coitadas, não dormiram a primeira noite com os maridos, com certeza, porque foram levados para a terra dos mouros e foram feitas escravas. É verdade que a terra era um flagelo e que esta fortaleza de Santiago contribuiu muito para que aqui à volta se pudesse estabelecer uma vila, já uma vila de pedra e cal, com a Misericórdia. Ninguém sabe ao certo o ano da fundação da Misericórdia de Sesimbra. Mas há uma coisa sobre a qual ninguém tem dúvidas. Antes de haver misericórdia, já estes mariantes se uniam numa instituição, era a Confraria do Espírito Santo dos Mariantes de Sesimbra. A capelinha deles ainda hoje está em pé, mas está quase a cair. Era preciso velar por isso, porque isto sim, isto é que é a alma das terras. Tinha uma confraria do Espírito Santo, faziam até uma romaria ao Corpo Santo. Sabem o que era o Corpo Santo? O Corpo Santo era aquela luzinha que se via acender nos mastros quando vinham as tempestades e parecia que todos se iam perder nas imensas tempestades do mar. Aí todos rezavam ao Corpo Santo. Pois bem, havia aqui uma festa ao Corpo Santo e quem a fazia eram os mariantes. Esses cultos medievais, confrarias, Espírito Santo, Corpo Santo, tudo isso é mais ou menos substituído no século XVI pelas misericórdias. Olhem para este quadro, é o mais notável de todas as pinturas existentes nas misericórdias portuguesas. É a Virgem que cobre com o seu manto azul todos os que precisam dela. Naturalmente, à direita tem o clero, à esquerda tem a nobreza, mas também há um lugarzinho para o povo, um lugar discreto.
olhem bem para o povo é este. É esta cabeça de rapaz. E é o povo porque ele tem na mão uma foice. E na foice ainda há espigas de trigo. Isto é, para mim, extremamente importante para perceber este quadro. Vocês acham que se quem o mandou pintar estivesse já a pensar no povo de Sesimbra, representava um povo com uma foice de ceifeiro e as espigas do lavrador? É claro que não. É claro que não. O povo de Sesimbra nunca andou de foice em punho. O povo de Sesimbra foi sempre um povo de pescadores. Andavam com as redes, andavam com os remos, andavam com os barcos. Isto significa que quem imaginou este quadro pensou na ideia da misericórdia, sim senhor, uma senhora da misericórdia, coroada por uma coroa. Eu, por mim, não acredito que aquela coroa tenha sido pintada em Portugal. É preciso prestar muita atenção às coroas, muita atenção. Tem daqui o clero, em primeiro plano o Papa, sem dúvida que é o Papa, deve ser o Papa Paulo III, o Papa da Contra-Reforma. Depois tem um cardeal, e quem é que era o cardeal que podia estar por detrás das misericórdias portuguesas? Eu não sei, estou a falar nisto, mas eu não sei. Agora, é certo que um cardeal fugido de Portugal, um homem do povo, da mais triste condição, nascido ali nas faldas da Serra da Alpedrinha, Dom Jorge da Costa, aconselhou sempre a rainha, a mulher de Dom João II, depois a viúva de Dom João II. As pessoas às vezes nem se lembram disto. Dom Jorge da Costa era pároco de uma igreja em Roma que era a Senhora do Pópulo. Pópulo. Quando a rainha Dona Leonor fez a Igreja das Caldas, consagrou a igreja à Senhora do Pópulo. É evidente que o cardeal de Alpedrinha é uma das figuras mais importantes na inspiração das misericórdias portuguesas. Bom, deste lado está a nobreza. A nobreza começa aqui por um imperador. Esta coroa é uma coroa de imperador. Ora, imperador, neste período, só pode ser o Carlos V. Depois está um rei. Rei, nesta altura, só pode ser o Dom João III. Depois está uma rainha, não sei, talvez seja a rainha Dona Catarina, não sabemos. Não sabemos nada. Não sabemos quem pintou o quadro, não sabemos quem são as figuras, não sabemos coisa nenhuma. Eu sei que há muitos livros, dizem ali, isto é. Eu acho que o mais bonito, quando a gente não sabe, é dizer simplesmente que não sabe. Uma coisa é certa, a principal obra de pintura do rico património das misericórdias portuguesas é esta. Está aqui na Misericórdia de Sesimbra. Desde que aquele forte foi feito cá embaixo, a aldeia dos pescadores cresceu, porque Sesimbra era essencialmente uma terra de pescadores. Já o Camões lhe chamava Piscosa. Piscosa quer dizer, vem de peixe, peixe em latim. Bom, a aldeia de pescadores, em todo o caso, nos últimos anos modificou-se profundamente. E o que transformou Sesimbra foi o turismo. Hoje,
E isso é que é curioso. Sesimbra, sem deixar de ser uma terra autêntica, genuína, castiça, com uma fauna, com uma lide de pesca a sério, é realmente um polo turístico extraordinário, o que se compreende. Sesimbra é uma terra de uma grande beleza. Aqui as paisagens de serrania, de penedia, cruzam-se com as do mar e, sobretudo a atmosfera. Tem uma transparência. Este sítio é de facto um paraíso. E é isso que explica que muita gente de Lisboa, que trabalha em Lisboa em profissões absorventes, venha aqui para Sesimbra, tenha aqui ou a sua residência permanente ou passa aqui uma grande parte do seu tempo. E estou-lhes a dizer isto porque eu vim aqui beber um café e tive uma grata surpresa. Encontrei aqui, sentados numa esplanada, dois grandes amigos meus. Acho que muitos dos meus telespectadores já o conheceram. É o Francisco Leão de Castro, é um nome que é uma lenda chamada Europa América. O outro é o meu querido amigo Guilherme Valente, também editor em Portugal e editor a um nível que até há quem lhe diga ao homem, isso não é livraria, isso é uma universidade. Eu, depois de os apresentar, queria ter 2 palavras com cada um. Ao Leão de Castro fazer uma pergunta assim abrupta. Quantos livros é que o senhor já imprimiu? À volta de 47 milhões de livros. 46. Ora, vocês vejam, 47 milhões num país que tem 10 milhões de habitantes. 47 milhões de livros. Eu julgo que a poucas instituições a nossa cultura deve tanto como assim. Há um outro aspecto que na sua obra, confesso que me... Enfim, acho que esse é que é o caminho direito. Posso estar enganado. O senhor edita-me a mim. O Leão de Castro é um dos meus editores. Edita-me a mim, mas edita pessoas que têm orientações bem diferentes da minha. Diga nomes. Alves Redol, publiquei, Namora. Com uma chamada conotação de esquerda, mas eu não quero saber se é de esquerda ou se é de direita. O que me interessa é que os livros tenham mérito e que interessem ao público e que interessem ao país, à formação do país. Essa é a nossa preocupação. A editora do Dr. Guilherme Valente caracteriza-se por um extraordinário nível de especialização. É claro que quem faz livros tão difíceis não tem assim a ideia de vender. O que é que o senhor quer com os meus livros? O editor é alguém, para mim, que tem de perceber quais são as necessidades culturais da sociedade, enfim, uma editora do nosso tipo, editoras como as nossas, da sociedade para quem trabalha. E a ciência é qualquer coisa de que este país precisa como de pão para a boca. Quando eu digo de ciência, é de espírito científico, que é espírito crítico. De modo que a Gradivas, enfim, especializou-se de algum modo na ciência, e o que é surpreendente, para responder à sua pergunta, é que estes livros tiveram muito êxito e houve mesmo muita gente que começou a ler com os nossos livros de ciência. É claro, chegou ao fim do nosso tempo. Eu acho que isto é acabar um programa com chave de ouro. Aqui em Sesimbra, depois dos 140 milhões de anos dos dinossauros e das auroras dos primeiros passos do homem na nossa terra, acabamos aqui a falar de livros, a falar de ciência e, portanto, é claro, a falar de futuro.